Então, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Diego. Na aula de hoje nós vamos estudar o renascimento cultural na Europa. Primeiramente, o que a gente tem que ter como base no estudo desse assunto é que o renascimento cultural ele vai representar uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. E foi nesse período em que algumas características que reinavam, que imperavam na mentalidade medieval, vão começar a se transformar e a dar ideia às mentalidades da chamada na historiografia de Idade Moderna. Muito bem. Então vamos viajar nesse assunto, que é um assunto que, para muitos historiadores, é o marco de transição da Idade Média para a Idade Moderna e o marco da desagregação e da crise das bases do sistema feudal. Ok? Então vamos lá. Começando aqui o Renascimento Cultural, foi um movimento que teve início na Itália, na Península Itálica, no século XIV e vai até o século XVI. E nesse período, os intelectuais da época, os artistas, os escritores, eles vão ter novas visões de mundo e vão, através dessas novas visões de mundo, transformar isso, mostrar isso para o seu público através da arte e da cultura, da literatura, da pintura, das expressões de arte. E essas formas de novas visões de mundo são o que vai marcar a crise do sistema medieval. Quando eu estiver falando das características do Renascimento desse período, nós vamos ver isso. Então, o Renascimento Cultural foi esse movimento que quebrou as visões antigas do sistema medieval, tanto no sentido cultural, quanto no sentido também social, humano em si. O que causou o Renascimento Cultural? Como eu disse, o Renascimento Cultural ele se originou na Itália, né? E ele teve o seu impulso dentro do nascimento de uma classe social que na Idade Moderna vai ser a classe social de peso na sociedade europeia, que é a burguesia, ok? Especialmente na pessoa dos grandes comerciantes e na pessoa daqueles nobres, homens de riqueza, de posses, dentro de uma sociedade até então em nascimento dessa classe, nascimento de uma classe social nova, a burguesia. E as cidades que foram impulsionadoras do Renascimento Cultural são as cidades de Veneza, de Gênova e Florença, além de Roma, né? Que são as cidades que vão ter o aflorescimento dessa classe social, desses poderes na Idade Moderna, na Itália, onde os comerciantes e os homens de posses vão começar a se interessar pelas novas visões que as características do Renascimento vão trazer, em detrimento da quebra da visão das visões antigas medievais, e vão patrocinar, usar o seu próprio capital para se dedicar ao patrocínio das artes, ao patrocínio da literatura, ao patrocínio da cultura desse período. O nome desses rapazes, né, que eles têm até um codinome, são os mecenas, que eram esses ricos, poderosos, esses comerciantes, também membros do alto clero, como bispos, o próprio Papa, que vão financiar e investir na arte desse período. Para quê? Para que eles possam ter mais conhecimento, reconhecimento e mais prestígio nessa sociedade nascente da Idade Moderna. Entendeu? Eu não estou querendo aqui entrar na competência de estudo de classe social, né? Porque na Idade Média a gente tem uma configuração de classes sociais, né? Clero, nobreza, servidão e etc. E na Idade Moderna tem o nascimento de uma outra classe, que é a burguesia, mas isso aí a gente não vai entrar nessa competência. Só entenda a importância dessa burguesia para o Renascimento. E se eu falo automaticamente de burguesia, eu estou falando da Idade Moderna, ok? Muito bem. Continuando nosso assunto, vamos estudar as características do Renascimento Cultural. Eu vou falar por tópico e vou explicar cada característica. A primeira característica importante é o racionalismo, né?
o estudo da razão, como a própria etimologia da palavra já sugere, o estudo da razão para alcançar o conhecimento. O que isso tem a ver com a quebra dos valores medievais? Primeiro de tudo, no período medieval, fazendo uma retomada, nós temos a visão religiosa. O que explica tudo é o divino. O que explica tudo é a fé. E agora não, agora o homem vai colocar... Eu não estou dizendo que deixou-se de acreditar ou que a fé não vale mais. Não, não é isso. Eu estou dizendo que agora a razão vai ser, juntamente com a fé também, claro, a forma de explicar as coisas. Experimentalismo. Bom, o experimentalismo, como a gente sabe, a ciência ela tem que experimentar algo, ela tem que fazer algo para chegar a um objeto final de estudo. E esse experimento não existia na Idade Média. Como eu disse, o que explicava tudo era o divino. O trovão era o divino. A doença era o divino. A fartura, as coisas da natureza, era o divino que explicava. Agora não. Agora, se eu estou valorizando a razão, eu tenho que experimentar, eu tenho que fazer algo para que eu chegue no produto final. E o experimentalismo é isso. E através das demonstrações e da experiência científica, eu vou chegar ao meu produto final. Individualismo. O individualismo é outra quebra de valor da Idade Média, porque na Idade Média se valorizava o coletivismo, né? Por exemplo, a servidão. O servo, ele dependia do seu senhor. O seu senhor, por conseguinte, tinha os laços de nobreza, de fidelidade com outros senhores. A gente chama de suzerania e vassalagem. Aqui não, aqui o individualismo, o homem em busca de afirmar sua própria personalidade. Aqui eu não vou mais valorizar as relações. Aqui eu vou valorizar ao eu, ao ego. Antropocentrismo, outra, como eu falei, né? Como eu falei no início da aula, quebra dos valores medievais foi uma das principais características do Renascimento. E o antropocentrismo, ele é a quebra do teocentrismo. Theos, que é o prefixo grego de fé. Centrismo, centro. Então a fé como centro de tudo. Agora é o homem como centro do universo. O homem é o centro das explicações do universo. Ele é a suprema criação divina. Deus criou o homem, então ele tem sua importância também, não só Deus. Okay? O humanismo, que é uma das características principais desse período, que a gente vai ver logo após essas características, ele vai se basear muito nisso. Como eu falei, o humanismo é a glorificação da natureza humana. A Itália, como eu disse, os artistas italianos, os escritores italianos vão valorizar isso, uma vez que nós sabemos, né, que o centro da instituição de poder do período medieval, que é a Igreja Católica, está onde? Em Roma. Então vai haver ali, você já vê um embate de ideias, porque é lá que está o centro do poder da igreja, da religião, e agora é lá que vai começar a abrir a mente, digamos assim, para as novas visões, os novos valores que estão surgindo nesse período chamado de Renascimento Cultural. E o humanismo é uma característica disso. Eu vou glorificar agora, eu vou valorizar não só a característica divina, mas o homem também. O pensamento humanista provoca a reforma nos ensinos, porque vai ser introduzido algumas disciplinas na universidades, como a poesia, história e filosofia, que são ciências, estudos que valorizam o pensamento humano, a forma humana de ver o mundo, a forma que o homem vê o mundo, né? A seguir nós temos o classicismo, outra característica do período renascentista. O classicismo, como o próprio nome já diz, ele volta a um valor clássico, um valor antigo. Então, se eu falei anteriormente que a filosofia vai ser colocada dentro das grades de estudo das universidades, então a filosofia nasce aonde? Na Grécia. Então, os valores greco-romanos, os valores antigos, os pensadores, escritores antigos, como Platão, Aristóteles, Sócrates, eles vão também ser valorizados, e o classicismo serve para isso, né? Estudar esses textos, esses escritores antigos. Também, não só na literatura, mas também nas outras artes. A pintura, por exemplo, a escultura,
e, por conseguinte, as demais. Continuando, nós temos o nacionalismo, né? As revoluções liberais que vão surgir lá para o século XVIII, né? Que vão ser embasadas em pensamentos filosóficos de libertação, como o iluminismo, por exemplo, vão se basear nesse pensamento, né? E também o estudo dos dialetos, das línguas nacionais. Por exemplo, nós sabemos que a igreja, que era o centro de poder religioso, social e político da Idade Média, usava o latim, né? E agora não. Agora vai ser valorizado a língua nacional. Inclusive, fazendo aqui um pequeno parêntese, quando você vai estudar na Idade Moderna a Reforma Protestante, o que foi uma das primeiras atitudes do Lutero, que foi o impulsionador da Reforma Protestante na Europa, lá na Alemanha, é a tradução da Bíblia do latim para a língua original, a língua nacional, o alemão, né? Basado, claro, tem o dedo do renascimento cultural. Aliás, o próprio nome já sugere, né? Renascimento cultural, renascer, né? Eu vou abrir-me para novas mentalidades, para novos valores, para novas formas de enxergar o mundo. Agora você vai ver aí alguns destaques de nomes de pensadores, e escritores e pintores do período. Nas artes nós temos o pintor Leonardo da Vinci, Michelangelo, esse muito conhecido da grande maioria das pessoas, não só dos estudiosos, mas das pessoas em geral, que tem grandes obras aí intituladas em seu nome. Depois, na literatura, nós temos os escritores Shakespeare, grande autor de Romeu e Julieta, e Luís de Camões, escritor da obra Os Lusíadas, da obra do grande ícone da historiografia escrita, que é Os Lusíadas. Na ciência, nós temos o Galileu Galilei, o grande cientista do período, né? Ele que vai deitar-se sobre esses novos valores de mundo, como o antropocentrismo, o humanismo, racionalismo, o experimentalismo. O Galileu Galilei é um dos grandes ícones desse período, né? Através dessas novas ideias, né, nós temos um outro acontecimento na Europa nesse período, que é as grandes navegações. E as grandes navegações, os europeus, né, vão partir para novos rumos, para novas terras, para novos continentes, para descobrir mais sobre terras que ainda não tinham sido navegadas, atrás de matéria-prima, de mercado consumidor. E junto desse acontecimento, as ideias renascentistas também vão ser levadas à frente. Lembrando que os pioneiros das grandes navegações não foi a Itália, viu? Foram os portugueses e os espanhóis. Mas dentro desse contexto, as ideias renascentistas, uma vez espalhadas pela Europa, como eu disse, né, pela classe social burguesia, pelos ricos e poderosos que vão apoiar a manifestação cultural e artística, esses vão impulsionar para o resto do mundo essas ideias. Como eu falei, é o marco de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Porque quando a gente fala de transição, a gente fala de mudança. Por exemplo, a Revolução Francesa é a mudança, a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E a Revolução Francesa tem no seu contexto, com certeza, sim, mudanças no âmbito político, no âmbito social, no âmbito cultural, no âmbito da mentalidade. Foi isso que o Renascimento Cultural fez. Os valores de uma Idade Média vão se deteriorando e se transformando em valores de uma Idade Moderna, e isso vai ter reflexos nos âmbitos que eu falei agora há pouco, social, cultural, religioso, político e etc. Impulsionando e embasando também outros acontecimentos históricos, como eu já citei aqui na minha fala, o Iluminismo, por exemplo, e os demais acontecimentos da Idade Moderna. Então esse foi o Renascimento Cultural. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado do assunto, e não deixem de estudar e de estar sempre exercitando a mentalidade, a mente, sobre os demais assuntos que foram explanados aqui. Que não fique só na explicação, mas também passe para a prática, né, diária, resolvendo questões e lendo também
para compreender mais o assunto. No mais, muito obrigado pela atenção, uma boa tarde a todos.